João, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado, antes de mais nada, né, pela possibilidade de estar aqui conversando contigo sobre um assunto tão interessante como as parcerias público-privadas. Beleza. Então, Estou à Gorgônia, a disposição, primeira, João. a primeira pergunta que a gente tem aqui para fazer é quem é o Gorgônia, né? Qual essa empresa você passou e como você chegou aqui na RNP? Tá bom. Bom, eu sou um engenheiro, sempre trabalhei com rede desde a minha graduação. Eu me graduei em 89, quando as redes estavam sendo popularizadas no Brasil como internet. Tive o privilégio de ajudar a construir, né, as primeiras internets brasileiras, entre elas a de uma universidade do interior de São Paulo, da Unicamp, e logo depois eu parti para um projeto federal do CNPq. Naquela época era um projeto chamado RNP. Uhum, Isso foi em 94 que eu fui para a RNP. A RNP ainda era projeto do CNPq, e ali eu consegui dar minha contribuição para construir esse projeto. Eu fiquei na RNP até 2000, 2001, por aí. Logo depois, em 2001, depois que eu saí, eles institucionalizaram o projeto. O projeto virou uma associação sem fins de lucro. uhum. E foi logo em seguida qualificada como organização social pela Organização Social Federal. Já tem uma lei específica de 1998, que é a Lei 9637, que diz o que é uma organização social. Ela foi criada na época do governo Fernando Henrique, Bressa Pereira, que era o ministro da Ciência e Tecnologia, e o Bressa tinha sido ministro da Gestão e Orçamento Público na Federal, e tinha um Programa Nacional de Publicização, tá? Que tinha a intenção de tornar mais eficiente o poder público. Então, Uhum. as OS foram criadas nesse contexto. De fato, as OS são forma de parceria público-privada, mas não se trata de empresas que participam e Deu uma, operam, por exemplo, estradas de rodagem, sabe? deu uma travadinha Então, agora. Pode repetir, por favor, essa última parte, Gorgônia? estou dizendo que as organizações sociais não são empresas e não participam de PPs no modelo das parcerias público-privadas Ah, de sim. estradas de rodagem. É outra coisa. São Uhum, organizações sem fins de lucro, uhum, né? E que têm, têm aplicações específicas no governo federal. As aplicações são ciência e tecnologia, educação, saúde, cultura, meio ambiente. Então, para operar programas públicos nessas áreas, o governo pode instituir uma organização social, tá? Ele, ele tem que fazer um processo de busca, né, né, da organização não lucra, sem fim de lucro, né, que se candidata a ser organização social. Ele seleciona e, a partir dessa seleção, aquela organização passa a operar aquele programa público por meio de um contrato chamado contrato de gestão. uhum. Assim que funciona a 9637, tá? Beleza. E com isso o governo ganha. Bom, primeiro a minha história, né? E a história da RNP. É, eu estou falando de 2001, tá? Nessa época, a internet era uma novidade, tá? Nós nascemos como um programa do CNPq a trazer a internet para o Brasil.
E foi Uhum. isso que nós fizemos. Então, não tinha outra organização que, que, que operasse uma rede de educação e pesquisa nacional. Tá? Então, a questão de escolha da RNP foi natural. Foi quase um mecanismo de inevitabilidade. Tá? Não Uhum. existia outra, ou era a gente ou não era ninguém. Nós éramos Perfeito. funcionários do projeto, né, que juntamos e fizemos uma associação sem fins de lucro. Então, participei dessa construção e, algum tempo depois, como eu estava lhe dizendo, né, quando a RNP foi criada como associação, eu já não estava mais na RNP. Eu voltei à RNP em 2008. Né? E aí a RNP já estava mais estruturada, já era uma associação, já era uma organização social, já tinha um contrato de gestão, e de lá até cá a gente tem feito cada vez mais pela ciência e tecnologia, saúde, cultura do Brasil. Né? Estamos Aham, ganhando gradativamente cada vez mais importância. entendi. E o projeto que mais marcou você, então, nessa toda essa carreira na RNP foi qual? Você pode contar um pouco pra gente? Posso, nós tivemos talvez três projetos icônicos. Tá? Aham, Dois nasceram juntos, lá pelo ano 2005, por aí, onde um era um projeto de telemedicina chamado RUT, que em 2005 visava levar tecnologia para os médicos e os profissionais de saúde, não só médicos, né, fazerem uso dessa tecnologia para discutir sobre assuntos de saúde. A gente usou muito videoconferência. Em 2005 era uma novidade isso, né? uhum, E, ao mesmo tempo, também nessa mesma época, a gente começou um projeto de implantar infraestrutura de rede ótica nas capitais brasileiras. Tá? Nós chamamos esse projeto de Rede Comep, Rede Comunitária de Educação e Pesquisa. Então, esses projetos recebiam dinheiros públicos do MCTI, da FINEP, né? E faziam uma infraestrutura para uso comum por todas as instituições de ensino e pesquisa e cultura, né? Incluindo saúde também, saúde como educação e pesquisa. Né? Tivemos implantação esse projeto em todas as capitais brasileiras. Tá? Algum tempo maneiro. depois, em 2023, a gente, bom, a gente evoluiu, a gente fez mais do que 27 redes Comep, a gente hoje tem 62 em torno disso, e crescendo. E aí, recentemente, em 2023, nós propusemos expandir essas redes através de infovias que cobrissem literalmente todo o Brasil. Tá? São as infovias de educação e pesquisa. Esse foi um projeto muito importante. Ele está em andamento agora Uhum, e vai, ao final de 3 anos, a gente vai cobrir o país junto com parceiros da iniciativa privada, com 42 mil quilômetros de fibra. 42 mil quilômetros é muita fibra, mas não é suficiente para cobrir o Brasil todo. A gente vai chegar em todas as maiores cidades, cidades que têm universidades, que têm instituições de pesquisa. Para além disso, soma-se a isso algo em torno de 14 mil quilômetros, algo em torno disso, que a gente está lançando nos rios da Amazônia, também permitindo. A Amazônia é um lugar, a região norte do Brasil é um lugar que tem pouca infraestrutura. Fibra ótica, para você passar, precisa de uma outra infraestrutura, precisa de ponte, precisa de metrô, ou precisa de cabos elétricos. Na Amazônia não existe isso. Aí a gente descobriu, sabemos, né, óbvio, que a infraestrutura da Amazônia são os rios. Então resolvemos colocar fibra ótica no leito dos rios. Estamos fazendo isso junto com o Ministério das Comunicações, interessante. e é um sucesso. E operadoras também. A gente trabalha sempre em parceria.
com o Uhum. mercado público-privado, com os governos estaduais e com os, os ministérios do governo federal, né? Além da ciência e tecnologia e da comunicação. Entendi. E esse projeto agora que você está, então, da Amazônia, qual é o teu papel nele? Você faz qual parte dele? A parte da gestão, da comunicação entre o privado e o público? Qual é o seu papel nele? É. Prefiro falar da RNP, Uhum. tá? E não meu pessoal. A RNP, ela tem uma parceria com a Anatel e segue uma política do Ministério das Comunicações. O Ministério das Comunicações ele é parte do programa RNP também, que é o programa federal, né, de implantação de operação de uma infraestrutura avançada de educação e pesquisa. Então, dentro deste contexto, nós fizemos o primeiro, vou contar em três pedaços, tá? Beleza. Nós começamos com o Exército Brasileiro fazendo um experimento na região de Manaus, entre Manaus e Quari. Manaus é a capital da Amazônia e Quari é uma cidade bem no coração do estado. E foi um sucesso no sentido de que a rede funcionou. Só que a gente não pensou em como mantê-la funcionando. Uhum. Tá? E aí aprendemos, num segundo momento, que não era suficiente você fazer a rede funcionar. Você precisava ter um mecanismo de gestão, de governança. É Sim. como, João, você ter filho. Ter filho não é o mais difícil. O mais difícil é você manter o filho. Tá? Então, manter as redes funcionando, saudáveis, úteis, foi um grande desafio. Aprendemos e fizemos um segundo piloto, né, entre Santarém e do Rio Amazonas, lá quase na foz, né, do Rio Amazonas. E esse trecho a gente já construiu criando um consórcio de operadores, provedores, que se interessaram em fazer parte do consórcio e ajudar financeiramente e na gestão manter essas redes funcionando. Aí está funcionando até hoje, não está expandindo, são 8 infovias sendo criadas com esse espírito na Amazônia, né? E, quer dizer, a Amazônia né? O estado do Amazonas, o Acre, é, Roraima, é, e são esses os estados que fazem parte. Sim, Então, sim. esse processo, é, ele, ele vingou. Então, a gente fez um primeiro pedacinho, pedacinho na Amazônia, 1.000 quilômetros, tá? Então, fizemos 1.000 quilômetros de fibra, que foi entre Macapá e Santarém. E aí, a gente criou um consórcio, que a gente chama de operador neutro. Temos algo em torno de 14 organizações, provedores e operadoras de telecom que se candidataram foram através de uma chamada pública que nós fizemos e que operam essa fibra, né? A fibra está em funcionamento. E a gente e as outras 7 envolvidas estão sendo feitas por eles e não por a gente. A gente é parceiro, nós somos parte dos interessados que essas fibras funcionem, porque tem universidade, né, na Amazônia, e a gente tem interesse de manter essas universidades conectadas, bem conectadas. A gente usa essa própria fibra ótica. Então, nós continuamos como parte, e aí nosso papel nessa terceira fase, né, do programa Amazônia Integrada e Sustentável PAIS, tá? Essa terceira fase do PAIS é uma fase operada por uma empresa vinculada, empresa sem fins de lucro também, mas vinculada à Anatel, mas os consórcios são criados pela RNP. A Sim. RNP que faz os editais, ela fica sustentada. Então, nosso papel é esse, hoje. Tá? A gente deu a ideia,
experimentamos, provamos, somos uma instituição de educação e pesquisa, né? Aham. Não somos operadores de telecom. Então, para isso, o modelo OS de organizações sociais funciona muito bem, tá? Porque a gente é fomentado pelo Estado União, né? Fazemos invenções, inovações, temos processos, mecanismos, e aí, quando esses mecanismos entram em funcionamento, já vira mercado, tá? Sim. O nosso trabalho é sempre estar inventando o que não existe, tá? Foi assim com a internet, Vocês tá? sempre são Em os pioneiros, 90. então, né? Isso. O papel de pioneirismo é bom. E os modelos de parceria público-privada com organizações sociais funcionam bem nesse sentido, porque a gente é remunerado, digamos assim, pelo Estado, né, pela União, pelos resultados e não Sim. pela forma de fazer. E a gente não visa lucro. Então, a gente é como se fosse um braço operacional do Estado brasileiro, do Ministério da Ciência e Tecnologia. E um braço bastante efetivo, porque como a gente tem na natureza privada, a gente tem a agilidade do privado, tá? Então, Não tem tanta é, burocracia, né? não tem a burocracia que geralmente tem nas autarquias públicas, nos órgãos públicos, né? Então, Tem. isso funciona bem e, e tem dado muito certo. De 2002 para cá, a gente está em 25, né? São Sim. 23 anos de sucesso. Tá? Nós não somos a única OS, existe mais 3 OS, 7 agora, tem uma nova, Entendi. no Estado da Ciência e Tecnologia. Essa pergunta que eu ia fazer agora, tipo assim, quais são as metas que vocês têm que cumprir para vocês serem remunerados? Ou, tipo assim, quais são as determinações Tá, contratuais não, desse processo inteiro? boa pergunta. A gente tem um contrato guarda-chuva, né, que chamamos de contrato de gestão, é o nome que a lei determina, né? Esse contrato tem um objetivo, no nosso caso, o objetivo é implantar e operar uma infraestrutura avançada para educação e pesquisa, tá? A gente vai muito mais do que a rede, a gente implanta serviços, como eu te falei do projeto inicial que eu citei, o Sim. RUT, aplicação em saúde, né? Trabalhamos com segurança, com capacitação, fazemos P&D, né? Como se fosse uma agência de financiamento, enfim, e projetos públicos também. Então, basicamente, esses são os braços que estão nos objetivos do contrato de gestão, tá? E aí, o órgão contratante, né, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, o órgão contratante, no nosso caso, não é único, tá? Uhum. Ele é um conjunto de ministérios, eu já citei 3, né? Da Da ciência, ciência, da da comunicação. educação e da comunicação, isso. Então, eles têm um comitê único que avalia o contrato e estabelece indicadores. A gente tem 14, se não me engano, 14 ou 16 indicadores no nosso contrato de gestão, tá? E esses indicadores são sempre voltados para resultados. Por exemplo, conectar bem as universidades, ou ter serviços úteis para as instituições de pesquisa, ou desenvolver um pipeline de inovação, ou capacitar a gente em tecnologias, né? São alguns dos tipos de meta, né, que a gente tem, tá? E claro que isso quantificado, né, são metas, tem números, e eles acompanham o cumprimento dessas metas anualmente, então Uhum. 2 vezes por ano. No meio do ano, tem uma primeira avaliação do ano, e no final do ano, lá para dezembro, de janeiro, tem uma avaliação definitiva daquele ano. Se por acaso a gente não cumprir as metas, aí é factível fazer o distrato com a organização social, tá? Entendi. Eu ia fazer essa Então, pergunta, se não 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 é facultativo cumprir, é obrigatório. é obrigatório. E agora eu queria saber, tipo, quais são os principais desafios que você encontra, então, nesse meio que é privado e público, né? Você flutua entre os dois meios. Eu queria saber quais são os principais desafios que você encontra nessa jornada. É, Novamente, o eu não sou eu, né? O eu é a É, RNP e eu sou RNP. mais um da RNP. Aham. O grande desafio nosso é estar articulando entre o público e o privado.
Então, a gente tem que trabalha com os ministérios do governo federal, a gente atende as instituições estaduais e trabalhamos com os governos de estados e setor privado. Então, criaram um mecanismo que sustentável, né? Que trabalhe com público e privado. Estava dizendo que criar e operar um mecanismo que articule público e privado, os diversos níveis de público Uhum. que nós temos no Brasil, 3 níveis de público, não é trivial. Tá? Sim. O país não está pronto para isso. Tá? As legislações que nós temos não estão prontas ainda para isso. Apesar disso, a gente está funcionando. Tá? A gente interconecta e desenvolve serviços e opera serviços para públicos e privados, públicos municipais, estaduais e federais. Então, esse é um grande desafio. E, E eu queria saber. dois Ah, pode falar, motivos. desculpe. Motivo. Pode perguntar. E eu queria saber quais são as tendências que você enxerga para esse futuro das parcerias públicas e privadas. Eu espero que a gente avance. Tá? Existe um projeto de lei sendo discutido agora no Senado Federal, no Congresso. O modelo público-privado baseado em organizações sem fins de lucro é uma novidade de 20 anos, então não era assim. A gente não tem só organizações sociais, a gente tem as OCIPs também, outra forma de fazer parceria público-privada. A diferença de uma organização social, OCIP, que é uma organização social, tem no seu órgão máximo, conselho, pelo menos, em torno de 40%, no máximo 40% de pessoas do governo federal. E os outros 60% tem que ser obrigatoriamente, no mínimo 60%. As OCIPs são diferentes. As OCIPs são organizações sem fins de lucro. Então, as OCIPs já têm um modelo que elas são em maior quantidade, elas estabelecem mecanismos parecidos com convênios, no modelo de convênio com o poder público, não podem ser operadas por pessoas do próprio governo, e são mais fáceis de implementar, mas também não são permanentes, assim, não operam um programa indefinidamente, como acontece com as OS federais. Né? Então, basicamente, esses são os meus principais modelos, né, de parceria público-privada, a educação e pesquisa vigente hoje no Brasil. E para eu fechar aqui a entrevista para não ficar tão longa também, eu queria saber quais são os aprendizados que você teve toda essa carreira, que você flutuou, né, entre o mercado privado e o público, e quais são as dicas que você daria para um futuro administrador que gostaria de entrar nessa área de PPP? Bom, o grande desafio dessa área, mais do que parceria público-privada, é o fato de ser uma área de inovação. Eu estou falando com você com um recorte muito especial de ciência, tecnologia, de inovação. Inovação também entra na gestão. Então, a parceria público-privada foi uma sacada, o modelo de OS foi uma sacada que o Brasil adotou, pegou isso da Europa. Na Europa, eles já implementam mecanismos similares a esse há mais tempo do que a gente. E você está trabalhando com inovação, significa que você está sempre aberto à criatividade, a ouvir, a dialogar. A gente conversa com todo mundo e articulamos com diversos setores, e a gente sempre tem encontrado ao longo desses em torno de 30 anos de RNP, a gente tem encontrado modelos que interessam para o público, que interessam para o privado, e que, se não feitos em conjunto, é ruim para todos os lados. Tá? Então, a gente tem uma infraestrutura muito boa, que, por exemplo, estou no Rio de Janeiro agora, né? Uhum. Aqui a gente tem uma rede de 600 quilômetros, aproximadamente, bem grande,
A gente compartilha essa rede com a empresa de energia elétrica, a Light, com a Metrô. Eu estou aqui, acho que numa dessas vias, via vermelha, né? A linha vermelha, né? Uhum. A linha amarela também, a gente faz parceria com ela, fazemos parceria com o consórcio da Ponte Rio-Niterói, fazemos parceria com o metrô, fazemos, enfim, todas essas parcerias têm interesse para essas empresas, tá? A Light, por exemplo, cede para a gente o uso sem cobrar dos postes e, em contrapartida, a gente cede fibra para eles. Eles não precisam gastar dinheiro com fibra. Por que a Light precisa de fibra? A gente precisa de fibra porque ela precisa controlar as subestações. Ela precisa controlar a sua rede de energia elétrica. E se controla hoje isso com informática, com tecnologia, com rede Sim. de ótica. E a gente entra fornecendo uma rede confiável, de qualidade, que eles podem usar a custo zero também. Do mesmo jeito que eles não cobram a gente usar os postes, a gente também não cobra eles. A gente faz parcerias com provedores, é a mesma história. Tá? Fazemos isso em diversas cidades e alguns estados, sem nos cobrar, se candidata a fazer a manutenção dessa fibra, em troca ele vai usar a própria fibra. A fibra ótica é um mecanismo de... você pode fazer vários usos simultâneos sem conflitar os interesses. Tá? Uma fibra nunca é uma fibra sozinha, sempre são vários comprimentos de onda lá dentro, com várias fibras virtuais, várias cores, a gente chama de comprimento de ondas. Você pode, por exemplo, ceder um comprimento de onda ou um par de fibra para a Light usa, e aí no par de fibra do lado, no vizinho, você usa para educação e pesquisa. São redes separadas, independentes. Aham. Tá? Então, com isso, o investimento é o mesmo. O investimento é você colocar um cabo com diversas fibras e você reserva fibras a mais para essas parcerias. Então, estar realizando essas parcerias é um grande desafio. Mas num país, natureza de cultura portuguesa como a nossa, né, é bastante burocrático, né, você criar mecanismos onde negócio não é assim, um compartilhamento do negócio sem custos entre os diferentes, é um desafio surpreendente. Um desafio bem bacana. A gente fez no norte do país, que eu estava te Sim, contando, sim. né? A gente criou consórcios com empresas grandes, provedores de telecom e provedores pequenos de internet, e órgãos do governo federal, estadual, a própria RNP. Todo mundo está sentado no mesmo espaço chamado lá de operador neutro. Foi um grande desafio. Tá? Continua sendo o que a gente está criando, um operador atrás do outro. Tá? Então, o diálogo é o grande desafio. E para você dialogar, você tem que ter capacidade de ouvir, entender o que o outro quer, de conversar também, fazer valer sua opinião e, e buscar os consensos, né? E então, só para finalizar, a jornada inteira valeu a pena? Está valendo a pena? Ah, tá. Apesar de que olhar o que a internet faz por a gente hoje, ela faz coisas boas e coisas ruins, né? Vamos Sim, sim. alentar isso. Mas era inevitável. Ela viria de todo jeito. Então, estar participando de um programa brasileiro, nacional, com uma vertente verde e amarela, feita pelos pesquisadores brasileiros, pelas universidades brasileiras, é muito melhor do que a gente ser consumidor puramente. Tá? Então, a Sim. gente desenvolveu muita coisa e continuamos desenvolvendo. Hoje a gente está capacitando 1.000 pessoas, foi esse o número de inscritos, num programa chamado Hacker do Bem, ensinando pessoas a lidar com segurança da informação. A gente tem uma capacitação, onde a gente capacita em diversos estados brasileiros milhares de pessoas no uso de tecnologia de rede, tecnologia de informação de uma forma geral. O uso agora de inteligência artificial é uma realidade, né, presente já, e a gente tem uma infraestrutura, então a inteligência artificial brasileira, uso, hospedagem de dados no Brasil.
inteligência, governança brasileira, legislação brasileira. É, isso também nos dá muito orgulho, tá? Uhum. E, independente da questão se a internet foi boa ou foi ruim, o fato é que ela está aí, é inevitável, e ainda bem que a gente consegue ter atores, pessoas, instituições no Brasil que entendem disso e conseguem contribuir com firmeza num processo de soberania nacional. Tá? Sim. Essa conversa que você tá rolando pela Então, internet, por exemplo. pois é, exatamente, é um exemplo. A gente está até usando É, a ferramenta que você me mandou o convite, eu aceitei, de uma empresa americana, né, da Microsoft. sim, Mas a sim. gente podia estar usando a da RNP, que funciona da mesma forma. Tá? Então, a gente está desenvolvendo tecnologia que permite com que a gente te fale, faça uma entrevista como essa, é fruto desse esforço todo. Tá? Eu acho que valeu a pena, sim. Valeu, ótimo, valeu. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo cedido. Eu sei que você tá super atarefado, você conseguiu um tempinho para falar com a gente, mas eu agradeço demais a tua contribuição. E quando a gente for postar o trabalho lá com os slides, eu vou te mandar. Vou te mandar também a entrevista para você dar uma Tá? olhada também. E te agradecer mesmo pelo tempo cedido. E se quiser falar agora, é com você, as últimas palavras. Tá bom, não, eu que agradeço, é um prazer estar falando um pouco da ANP, do mecanismo de parceria através de organizações sociais, das inovações, do processo de influência das tecnologias da informação, né, nas nossas vidas, e contar um pouquinho, né, dessa história. É um prazer muito, muito grande, muito obrigado.